Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 7 de maio de 2022, véspera do Dia das Mães. Já desejamos aqui também um feliz Dia das Mães para as mães aqui do nosso estudo, a Sônia, né? Também para todas as mães, as nossas mães, as que ainda estão entre nós, encarnadas, mas aquelas também que já desencarnaram, estendendo a nossa vibração. E agradecimento, né? Porque a missão de gerar, né, um ser humano, dar a possibilidade de um espírito reencarnar, é uma missão muito grande. A educação que se presta para esses novos espíritos que vêm habitar o nosso orbe é uma missão muito grande. Então, eu tenho muito carinho pela minha mãe, que já é desencarnada, mas agradeço por tudo que ela fez por mim. No estudo de hoje, estudo de número 46 da Revista Espírita, do ano de 1860, nós vamos retomar o estudo da semana passada, onde Kardec ele fazia uma análise sobre algumas críticas que eram tecidas ali sobre o espiritismo. Né? Era um escritor ali até um escritor bem conceituado, ao qual Kardec até tece alguns elogios pela sua técnica e seu estilo de análise, e nesse estudo nós vamos dar a continuidade. Para você que não assistiu esse estudo na semana passada e também quer conhecer os demais estudos da revista, visto que nós estamos no ano de 1860 e os anos de 1858 e 1859 já foram estudados, pode entrar em nosso YouTube. Acesse o nosso site www.obreirosdosenhor.org.br e a partir de lá você terá acesso a todas as nossas redes sociais, né, inclusive com outros cursos que a casa oferece. Então, em continuidade, o tema era História do Maravilhoso e do Sobrenatural, por Louis Figuier. E é a continuação, né? Então, você é um cientista, escritor francês, e é a continuação do estudo da semana passada. Quem terminou a semana passada era o Pereira. Então, Pereira, dá continuidade para nós? Posso dar continuidade, sim, Lelo. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo e que vão assistir depois. Estou dando continuidade ao estudo da semana passada, né? É uma história do maravilhoso e do sobrenatural. Começa assim. Estaria o senhor Figueiredo nas condições requeridas para julgar com imparcialidade? É o que vamos examinar. Assim começa, senhor Figueiredo, o seu prefácio. Em 1854, quando as mesas girantes e falantes importadas da América fizeram sua aparição na França, produziram a impressão que ninguém esqueceu. Muitos espíritos sábios e prudentes ficaram alarmados com esse transbordamento imprevisto da paixão pelo maravilhoso. Não podiam compreender semelhante alucinação em pleno século XIX, com uma filosofia avançada e em meio a esse magnífico movimento científico que hoje dirige tudo para o positivo útil. Esse é o senhor Figueiredo, né? Só queria comentar ali que ele fala muitos espíritos sábios e prudentes, ele está se referindo aos encarnados, né? Que era comum usar assim, espíritos, quer dizer, mentalidades, né? E aí o Kardec faz um comentário sobre isso em seguida, né? Seu julgamento está decretado. A crença nas mesas girantes é uma alucinação. Como o senhor Figueiredo é um homem positivo, deve-se pensar que antes de publicar seu livro, viu tudo. Tudo estudou, aprofundou tudo. Numa palavra, que fala com conhecimento de causa. Se assim não fosse, cairia no erro do senhor Esquife e Joubert de Lamberle.
com sua teoria do músculo estalante. Ver a Revista Espírita do mês de junho, que nós, 1859, que nós já estudamos isso, né, gente? Está lá também. Esse estudo aí eu me lembro bem, que eram os barulhos que causavam na mesa, né? E aí veio esse senhor, que até tem um nome conhecido, né? Joubert, quase igual ao do Jobard, que também era um médium lá, né? que seguia Kardec, que ele falava que algumas pessoas ela tinham uma capacidade de fazer o músculo produzir um som, né, que estalava, e aí esse som seria os estalados que a mesa dava. E aí, como era a pessoa que conseguia fazer esse estalo do músculo, óbvio que a resposta seria uma resposta com fundo inteligente, né? Mas que daí Kardec demonstra tudo lá e como consegue explicar e não contornar a situação, mas trazer a realidade. Então, é um estudo bem interessante mesmo esse aí do músculo estalante, eu me lembro bem dele, do ano de 59. Realmente houve, até debatemos bastante, conversamos bastante sobre isso, né? Bem interessante também. É que nem o Lelo falou no início, só voltar lá que esse estudo, vocês vão encontrar esse estudo no nosso site lá, né? Então, o Kardec continua. Entretanto, sabemos que há um mês apenas, olha o Kardec falando aqui agora, entretanto, sabemos que há um mês apenas ele assistiu a uma sessão, na qual provou que ignorava os mais elementares princípios do Espiritismo. Considerar-se-á suficientemente esclarecido porque assistiu a uma sessão? Por certo, não duvidamos da sua perspicácia, mas, por maior que seja ela, não podemos admitir que ele possa conhecer e, sobretudo, compreender o Espiritismo numa sessão, como não aprendeu a física numa única lição. Se o senhor Figueiredo pudesse fazê-lo, tomaríamos o fato como um dos mais maravilhosos. Quando ele tiver estudado o Espiritismo com o mesmo cuidado que se dispensa ao estudo de uma ciência, quando lhe tiver consagrado um tempo moral necessário, quando tiver assistido a milhares de experiências, quando você tiver dado conta de todos os fatos, sem exceção, quando tiver comparado todas as teorias, só então poderá expender uma crítica judiciosa. Até lá... Pesado, hein, Pereira? O Kardec sempre tinha essa capacidade, né, de dar respostas às alturas para as pessoas, né? E olha que Com muita lógica, né? Com muita lógica e propriedade, né? E olha que interessante, né? Kardec era duro com as palavras, né? Ele não era levinho, não, de passar a mão e, como diz a Sônia, no mimimi, né? Ele ia direto. Inclusive, ele chamou aqui de uma forma culta, obviamente, né? Aqui nesse trecho aqui, que o senhor Figueiredo ele foi até imoral de querer trazer alguma coisa nesse sentido, né? Porque o que ele diz aqui, ó? Quando lhe tiver consagrado um tempo moral necessário. Ou seja, você foi imoral no que você está apresentando pelo tempo que você se deparou com o Espiritismo. Como que você vai querer falar isso? Segundo Kardec, ele pegava pesado mesmo, né? Não, e ele era direto, não tinha esse negócio de ficar fazendo, é que nem nós falamos hoje aí como é que se fala hoje, aquela questão que fala assim... Politicamente correto. Poderia ser feito assim, não vamos entrar em confronto, vamos dizer Mas assim. Mas é o que se faz hoje em dia. Por isso que as pessoas, as crianças, os jovens, ficam confusos e eles acabam sendo envolvidos por essa ideologia, essas coisas de relativismo, né? Tudo depende, não existe uma verdade única mais, né? Essa questão moral não existe mais. Não, mas aí depende, aí pode ser, coitado fulano, então não vamos milindrar, ou não vamos, né? E aí o que acontece? Lá se vai embora a verdade. E esse é um tema que cai bem naquele debate que nós fizemos já nos estudos anteriores, sobre a questão da religiosidade, das pessoas terem saído da religião, sumido da religiosidade, né? Da religião, não da religiosidade, né? Por causa desse tipo de conversa, né?
E aí nós falamos dos jovens, nós estamos discutindo das crianças, dos jovens dentro das casas espíritas. Também tem tudo a ver isso. Ah, porque era tão pequenininho, não podemos falar nisso, não podemos falar isso, não podemos dizer... Não, como que não pode? Não estou falando mentira? Não pode falar mentira, né? Aí vai crescendo um pouquinho mais, vai percebendo, pega a versão. Pega a versão porque foi falado, mas falaram errado. Que os tempos agora estão difíceis, né? Fazendo um parênteses só aqui, outro dia uma escola lá em Minas Gerais recebeu uma atuação, sei lá como é que chama, né? Do Ministério Público, porque, não sei se vocês viram essa notícia, porque eles fizeram repassaram aos pais um aviso de que certas coisas, assim, certos símbolos, emblemas, tinham a ver com questões tais e tal, né? Coisas perigosas, assim, para os filhos. Então, não era nem direto para as crianças. Só isso, né? Não lembro lá que tipo de símbolos, mas que a gente sabe que remete a essas questões mais não sei bem, assim, questões até políticas ou de discussão entre classes de um tipo, de outro, entre pessoas, né? Enfim, são desenhos que às vezes os pais não conhecem, né? E aí a escola, então, resolveu fazer essa orientação. E o Ministério Público entrou com o processo, claro que eles vão se defender, mas eles querem, o Ministério Público, por exemplo, quer que a escola daí faça um outro tipo de material, distribua para os pais, dizendo que tudo aquilo é errado, né? Tudo falando o contrário, né? Por exemplo, essa questão, porque era uma escola cristã, né? Então, falando inclusive nessa questão de LGBT, essas coisas, né? Dizendo que certos símbolos têm a ver com isso, então que os pais tomem cuidado. E aí o Ministério Público quer, não, você vai ter que fazer um material justamente falando bem dessas outras coisas que eles estavam tentando alertar contra, né? Que é ideologia de gênero, essas coisas todas. Claro, eu penso, né? Eu não entendo nada de direito. O Lelo, que agora está estudando, a gente sabe que ouve falar do Lelo, que pode dizer que, na verdade, se não existe uma lei, né, você não pode ser processado por uma coisa em que não existe lei que Prevê, né? vazamento, mas existe toda essa pressão. Eles pressionam, a pessoa gasta um monte com advogado, tudo para provar de que não existe aquilo, né? Então, e aí o que acontece? As pessoas vão ficando constrangidas, vão ficando com medo de falar, e inclusive dentro de igrejas, dentro de linhas religiosas, e eu noto que a Federação Espírita, ela tem um medo absurdo dessas coisas, né? De que um dia, uma casa espírita afiliada falou tal coisa, então veja tal, que sai daí em todos os jornais, porque, claro, né, existe, uma guerra espiritual quase, né, que se pode dizer de narrativas, etc., né? Então, tentando mostrar que não, a verdade, não existe aquela verdade, não existe. Então, porque quando você alerta uma coisa, você não está tentando ser contra as pessoas, você está sendo contra as ideias, contra a maneira de posicionar uma situação, né? E aí eles já dizem que isso veja, já está sendo preconceituoso, etc., que isso não pode, né? Então, eu só estou comentando isso porque, para a gente ficar atento, eu acho que a gente não pode se intimidar. Certas coisas, o que é verdade, é verdade. Mas eu acho que a maneira de colocar as coisas, né? Aí eu acho que é uma falha do movimento espírita federativo, por elas não se posicionarem de uma maneira correta, que nem o Kardec se posicionava ali, clara e objetiva, sem deixar dúvida, sobre determinado tema. Aí você abre para qualquer um outro falar da maneira, às vezes, da maneira incorreta. Porque existem maneiras de você colocar. Você vê, que o Lelo falou, a postura que o Kardec coloca ali, a maneira, né, firme, mas bem clara, para não deixar dúvida que ele estava comentando ali, uma lógica. Eu acho que sim, tem que pensar, analisar como vai fazer o texto, sim, tem que ser firme, sim, porque senão você vai abrindo mão das coisas que são verdadeiras. Ser firme, mas da maneira adequada também, porque senão começa a usar alguns termos, algumas pejorativos aí que podem ofender. Eu também sou a favor disso, mas tudo isso ocorre porque não existe lá de cima uma posição
já que eles querem ser a federativa, eles têm se posicionado da maneira adequada, né? Tem pessoas jurídicas que podem falar, na verdade, correta, mas sem usar termos que possa... Porque se todo mundo ficar constrangido e se omitir, o que acontece? Vai crescendo o outro lado. Daí nem falando uma coisa certa, como o Kardec está falando, que essa escola também falou de uma forma certa, ela não foi preconceituosa com nada, ela só estava esclarecendo os símbolos, só isso. Mas aí a coisa cresceu tanto do outro lado que eles não admitem mais, porque não existe reação, né? Aí você vai se encolhendo, daqui a pouco você é obrigado a aceitar tudo que o outro lado diz e acabou-se. E o Kardec não, o Kardec botava um limite. Tanto é que ele enfrentou na época lá, enfrentava o catolicismo da maneira forte, que ele foi até queimado os livros, tudo lá, e ele jamais deixou de falar as coisas. Ele enfrentava, e olha aquela época lá, hein, que ainda naquela época queimavam pessoas na fogueira, se fosse o caso, que existia mesmo a Inquisição, e funcionava. Tava valendo a Inquisição ainda, né? Não, mas não, mas não aplicava, mas isso, mas tanto é que queimaram o livro lá, que por eles lá, eles, né, mandavam prender, era terrível as coisas, né? Agora não é a outra linha religiosa que faz essa pressão. Quem faz aí são os materialistas, né? Os materialistas é que agora tem todo o poder por trás. Da imprensa, né? Tudo, né? Tudo faz parte de um conjunto, né? A imprensa é um instrumento, mas de qualquer forma é o materialismo, né? Que está batendo firme, não admite certas coisas. Olha o que o Kardec coloca aqui, ó. Depois embaixo aqui, ó. Crítica judiciosa, né? Então, olha. Até lá, o seu julgamento é uma opinião pessoal, cujo peso, pró ou contra, não terá nenhum valor. É fantástico isso. Pessoal dele, tem direito de ter a opinião dele, né? Exatamente. Tomemos as coisas sobre outro ponto de vista. Dissemos que o Espiritismo repousa inteiramente na existência em nós de um princípio imaterial, ou, em outras palavras, na existência da alma. Quem não admite um espírito em si, não pode admiti-lo fora de si. Consequentemente, não admitindo a causa, não pode admitir o efeito. Gostaríamos, pois, de saber se o senhor Figueiredo colocaria no frontispício de seu livro a seguinte profissão de fé. Primeiro, creio num Deus, autor de todas as coisas, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e infinito em suas perfeições. Segundo, creio na providência de Deus. Terceiro, creio na existência da alma sobrevivente ao corpo e em sua individualidade após a morte. Não como uma probabilidade, mas como uma coisa necessária e consequente dos atributos da divindade. Quarto, admitindo a alma e a sua sobrevivência, creio que não seria nem conforme a justiça, nem conforme a bondade de Deus, que o bem e o mal fossem tratados em pé de igualdade após a morte, considerando-se que durante a vida muito raramente recebem a recompensa ou castigo que merecem. Quinto, se a alma do mal e do bom não são tratadas do mesmo modo, algumas são felizes, outras infelizes. Isto é, são recompensadas ou punidas segundo suas obras. E o Kardec continua. Se o senhor Figueiredo fizesse tal profissão de fé, nós lhe diríamos: esta profissão é a de todos os espíritas, porquanto, sem isto, o espiritismo não teria nenhuma razão de ser. Somente aquilo que credes teoricamente o espiritismo
o demonstra pelos fatos, porque todos os fatos espíritas são consequência destes princípios. Não sendo os espíritos que povoam o espaço mais do que as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos, desde que se admita a alma, sua sobrevivência e sua individualidade, por isso mesmo deve-se admitir os espíritos, sendo reconhecida a base. Toda questão se resume em saber se esses espíritos ou essas almas podem comunicar-se com os vivos. Se tem ação sobre a matéria, se influi no mundo físico e no mundo moral. Ou, então, se são voltados a uma perpétua, deve ser voltados, né? São voltados a uma perpétua inutilidade, ou a não se ocuparem senão de si mesmo, o que é pouco provável, desde que se admita a providência de Deus e se considere a admirável harmonia que impera no universo, onde os menores seres desempenham seu papel. Ali é votados mesmo, né? Ah, vocês são votados, já tá certo. Votados, é. Aqui é uma questão bem lógica, né? Essa questão do o que o espírito faz depois que sai do corpo, né? Vai ficar lá tocando harpa no céu, vendo os animais, né? E tal. Qual a utilidade, né? De ficar num ociosismo desse? Não, mas lá ele vai trabalhar para Deus. Então, se ele vai trabalhar para Deus, o que ele vai fazer? Vai ajudar as pessoas? Ou seja, vai ser um espírito, então, ajudando as pessoas que ainda estão em desenvolvimento. Então, ou se considera que fica ocioso, ou se considera uma intervenção dos espíritos junto aos encarnados. Não tem muita outra alternativa, né? Que daí o pessoal ainda hoje fala assim, quando a pessoa passa um período de sofrimento, de doença, fala, agora ele descansou, né? É como se a morte fosse um descanso, né? É uma continuidade, né? Talvez descanso para quem estava cuidando para a pessoa, agora para a pessoa. É muito comum a gente ouvir isso, né? Agora ele foi com Deus, agora ele está. Coitado, sofreu tanto, agora descansou. É bem comum essas frases. Assim, né? Então vamos lá dar continuidade do Kardec aqui. Se a resposta do Sr. Figueiredo fosse negativa, ou por polidez fosse ambígua, nós lhe diríamos, para nós servir da expressão de certas pessoas, e a fim de não chocar muito bruscamente respeitáveis preconceitos, nós diríamos o seguinte: não sou juiz mais competente em matéria de espiritismo do que um muçulmano em assuntos da religião. Ali, fazendo parecer bem que a gente falou, a questão do preconceito ali, né? Aí, então vou ser ambíguo, assim, para não dizer bem claro, e é o que as pessoas fazem. Aí não fica nada claro, né? Porque daí deixa, da coisa que aperta aqui, ele vai para o outro lado, né? Da coisa que ele vai falar, o ambíguo quer dizer isso. Ele deixa a brechinha para um lado ou para o outro. Mas eu quis dizer, mas não é bem isso, eu quis ir para cá. Aí quando vai falar isso que a gente vê, nem em assuntos polêmicos dentro do espiritismo a gente vê isso. Bem isso mesmo. Então as pessoas ficam falando, vocês nunca sabem exatamente o que ele está querendo dizer, né? Fica ambíguo mesmo, para agradar os dois lados. A religião católica, vosso julgamento não seria imparcial e, em vão, negaríeis albergar ideias pré-concebidas, porquanto tais ideias, em vossa própria opinião, dizem respeito ao princípio fundamental, que rejeitas a priori, antes de conhecer o assunto. Se algum dia uma equipe de cientistas nomeasse um relator para examinar a questão do espiritismo, e esse relator não fosse, francamente, espiritualista, seria o mesmo que um concílio escolher voltar para tratar de uma questão dogmática. Admiramos-nos de que os cientistas não tenham dado a sua opinião,
mas nós esquecemos de sua missão. É bom frisar. É o estudo das leis da matéria e não dos atributos da alma. E, mesmo ainda, poder decidir se a alma existe. O Voltaire, a gente já viu, acho que em 1858, não sei, né? Que é um escritor famoso, né? Tem ótimos textos e tudo, mas ele era muito materialista, né? Então ele é do tempo ali da Revolução Francesa, né? Que nada de coisa de religiosidade, aquilo ali eles rejeitavam totalmente, né? Então por isso que ele está dizendo, é a mesma coisa que no concílio escolheram Voltaire para tratar de uma questão dogmática, sabendo que ele não odiava isso e rejeitava totalmente, né? É mesmo você pegar um cientista renomado em química, querer que ele dá uma questão ligada à engenharia estrutural, física. Ele é químico. Então ele pode dar naquele ponto de química, não jamais na parte dos cálculos, das coisas lá, né? Para mim é bem lógico isso, né? É um advogado para discutir uma questão de engenharia ou de física. Ele pode ter a opinião dele na parte jurídica, mas na parte do. Não vai ter a resposta que ele vai dar, né? É bem por aí mesmo. Para ver o quanto que as coisas, da forma como são feitas no passado, influenciam tanto para frente, né? Porque veja que todos esses filósofos, eles têm uma inteligência muito grandiosa, né? E traz uma forma de pensar e uma orientação de pensamento que nos ajuda até hoje. Mas pelo fato da, da condução da religiosidade lá no passado ser uma coisa tão dogmática que ou você acreditava daquela forma ou não acreditava, eles tinham, eu concordo que eles tinham que sair daquele tipo de religião para poder dar continuidade nos seus estudos, nos seus pensamentos. Se, penso eu, se naquela época já existisse, houvesse o espiritismo com toda essa amplidão como ciência e como explicação, provavelmente eles teriam aceitado o espiritismo como uma religião, por quê? Porque não colocaria empecilhos naquilo que eles estavam tentando pensar, descobrir, etc., né? Mas você vê, se for pensar assim, por que, Lelo, que agora também existem cientistas, existem pessoas, filósofos e tal, e, no entanto, nenhum deles abraça o espiritismo, às vezes nem conhece, nem tem a curiosidade de conhecer profundamente. Já vi pessoas falarem, tratarem o espiritismo assim, como o Kardec está dizendo, assim, fazendo essa crítica em relação aos outros, porque ouviu falar alguma coisa, então ele já coloca naquele, já acha que é naquele patamar e já descarta totalmente sem conhecer, né? Esse é o grande problema do espiritismo. E olha que atualmente existe em vídeo, no YouTube, né, nas redes sociais, tantas coisas, né? Mas as pessoas não têm interesse, não sei por quê. Então, eu fico pensando sempre por que a gente não conseguiu, né? A gente, de maneira de dizer assim, os espíritas, desde o tempo do Kardec até agora, ou digamos, desde que o espiritismo veio para a América, aqui para o Brasil principalmente, né? E que o Brasil passou a ser o centro maior do espiritismo, no que nós estamos falhando, o que nós temos que fazer para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento mais profundo, a essa filosofia. Até eu estava estudando um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele lá de não botar a luz debaixo do alqueire, né? Aquele capítulo que fala sobre isso. Quando Jesus fala para os apóstolos, para eles não pregarem para os gentios e pregarem para os outros povos lá que tinham. E aí depois vem a explicação da própria da doutrina espírita por que Jesus fez isso, né? Porque aqueles outros povos lá existiam, né, o germen já da doutrina cristã, e os gentios não. Então, aí a explicação, eu acho que aí vem por espiritismo também, porque não adianta, aí ele fala que não adianta você semear sementes em terrenos que não estão preparados, que elas vão apodrecer e você vai gastar energia à toa. Você tem que pregar para aquelas pessoas que já têm aquela predisposição, aquele germe de conhecimento, para você, assim, depois você chegar nos outros. Primeiro você tem que fazer é como se fosse assim, fertilizar o solo, preparar o solo, para depois você colocar a semente. Então, eu acho assim que nessa fase agora do espiritismo, realmente reencarnaram muitas pessoas materialistas.
E, às vezes, nós ficamos preocupados em atender todo mundo, conversar com todo mundo. Então, nós temos que fazer, por exemplo, nos colocar à disposição e pregar para aquelas pessoas que realmente têm interesse, para ir multiplicando, esclarecendo aqueles que já têm esse germe, que tem aquele interesse de colocar. Não adianta a gente ficar pregando para os materialistas e chegar lá e tudo lá e querer debater no meio político, que não vai resolver nada. É queimar a semente, é queimar discurso, né? Eu acho que às vezes aí que está a falha, quando você divulga com muita quantidade, vídeos, vale a pena, tal, não sei o que, mas você não vai querer esse resultado positivo, porque todo mundo vai ouvir. Então tem uns lá que vai estar para um ouvido, sai para o outro e vai abafar, que nem fala o joio, vai tapar tudo e não vai ficar em nada. O que tem que acontecer é que tem que ampliar mais e alcançar mais realmente as pessoas que têm interesse, né? Espiritualistas, pelo menos, né? Que queira conhecer, né? Essa doutrina espírita. Eu só falo, não que eu acho que deva assim, né? Mas, enfim, eu falo porque a gente estuda que a gente está nesse processo de transição planetária. Jesus mesmo disse que chegaria o tempo em que o evangelho seria pregado em toda a humanidade, né? E a gente vê que ainda está longe disso. Então, eu acho que existe uma coisa que está ali, que talvez houve não sei se é um equívoco, um engano, a maneira que Kardec coloca, que os espíritos colocam lá no livro dos espíritos e no próprio evangelho, que não passaria muito tempo, né? No próximo século já estaria todo divulgado. E isso não foi verdade, né? Que não aconteceu isso, da maneira que eles pensavam, né? Que ia ter uma aceitação ampla e tal. Não houve. Né? Que já passamos já 2 séculos, já quase, e estamos ainda patinando, né? Eu penso assim também, né? O que acontece, né? É um fenômeno, né? Você, infelizmente, para a maioria da sociedade, o espiritismo ele é classificado dentro de Umbanda, dentro de Candomblé, dentro de tudo isso, né? O leigo olha para o espiritismo achando que tudo isso é a mesma coisa, né? Essa é uma realidade para o leigo, né? Agora, por outro lado, se a gente for analisar a questão da comunicação de federações e etc., lamentavelmente ela é muito ruim, muito falha, né? Porque, sem querer polemizar, em toda essa história de pandemia, eu vi todos os líderes religiosos de catolicismo, evangélicos, se pronunciaram sobre assuntos, né? Se pronunciaram sobre aquilo que eles entendiam. E, lamentavelmente, a doutrina espírita não falou nada, né? E ficou calado e eu vejo muita coisa assim. Eu entendo também que é o despertar de cada um e cada um tem que procurar seu tempo e tal. Mas também, se a gente for nessa água morna até o próximo século, então vamos deixar para o ano 5000, né? Se a gente tiver aqui, não explodir tudo, né? Até lá. E pensar a mesma coisa, né? Esse reme-reme, né? Essa coisa, vai. Eu vejo assim também, né? Eu concordo com você, Daniel. Concordo plenamente. Eu acho assim. Porque eu acho que eles continuaram divulgando, sim, daquele mesmo jeito, mas só que, por exemplo, as outras linhas religiosas fizeram de tudo para logo abrir, começar a funcionar e atender as pessoas. E o Espiritismo foi o último a voltar. E tem gente que ainda não voltou direito. E até mesmo assim, quando acontece algo que a mídia divulga, sei lá, jogaram uma bomba num centro de Umbanda lá, não sei o quê. Nada contra o centro de Umbanda, mas eu acho que quando a mídia fala, jogaram uma bomba num centro espírita, não sei lá, deveria existir por parte da comunicação social da federação um pedido de reparação. Fala, olha, gente, vocês estão falando uma coisa que não pertence, né? Então, vocês estão colocando tudo dentro de uma situação que não é diferente, né? É um centro espiritualista, né? Isso, então eu acho que isso aí realmente é uma falha muito grande, que deixou crescer muito isso. Os próprios dirigentes do movimento espírita, desde o começo, quando aconteceram essas questões, eles tinham que se posicionar oficialmente, dizendo que espírita é aquele que segue a doutrina do Kardec, tal. Nunca fizeram isso. E também naquela parte que você falou ali, ficou o quê? Ficou ligado a um médium. Antigamente tinha Chico Xavier, Edivaldo, agora ficou em um médium. O que o outro fala, dá a impressão que ele está falando pelo movimento espírita. Não deveria ser assim.
deveria ter em termos de federativa das pessoas, do grupo de pessoas se posicionando, não deixar como médio representar o movimento espírita brasileiro, né? Não, com todo respeito, não estou fazendo crítica, mas foi se criando isso, né? Cria-se um endeusamento. Porque veio lá. E quantos médios no Brasil, quantas pessoas, tantos trabalhos bonitos que existe nesse Brasil afora, aí, né, para os interiores, tantas situações, eu sempre falo sobre isso, até aqui no Paraná mesmo, tantas casas espíritas que tem, ninguém sabe o que está acontecendo direito, que nem a Sônia falou, um abre, outro não abre, outro não sei o quê, outro pode, não pode, tantas comunicações que não devem ter acontecendo por aí, né? E fica só assim, centralizado em um. Fica meio esquisito, fica meio estranho, né? Então deveria sim ter um posicionamento mais firme, mais institucional, né? Não é assim que a gente fala dentro. Olha, isso aqui é a posição da federativa, assim, assim, assim. Mas não tem, né? Infelizmente. Para que o povo fique esclarecido, né? Eu acho que esse ponto que o Pereira trouxe é importante, né? O centro espírita foi, e vai olhar, não é espírita, é espiritualista. Então, eu acho que nesse ponto a federação tinha que já noticiar, ela teria que ter condições, né? Chamar o órgão que emitiu lá. o responsável por esse que divulgou esse erro de, nós queremos uma reparação, você publique, tal, mas não há o tamanho igual ao que aquilo que você divulgou, né? Porque se for letrinha desse tamanho lá no final do jornal, não adianta. Para que as pessoas vão se esclarecendo, né? Porque como o Daniel falou mesmo. E isso, eu penso que isso aí é uma coisa fora da casa. Não é. A minha mãe é jornalista, minha mãe foi 35 anos jornalista. Então, quando tem alguma coisa que está divergente, é comum a pessoa da área de comunicação ir lá no veículo e falar, olha, vocês precisam, né, noticiar as coisas como são, né? Então, não é... a gente está tratando aqui não é nada fora do contexto, né? E não tem nada a ver com preconceito, nada. Cada um tem o seu nome, a sua classificação, né? É que nem a história do João de Deus também, né? Que fala que é espírita, mas não é espírita. E daí eu não vi, pelo menos. Não, e fica tudo no mesmo balaio. Aí então, eu acho que tinha que ser feito uma coisa oficial mesmo, nesse ponto eu concordo. Porque as pessoas, quem é espírita sabe que não é a mesma coisa, mas os outros ficam achando que é. Bom, vamos dar continuidade então. Se algum dia uma equipe de cientistas nomeasse... Aqui nós lemos não? Ainda não, né? Ou já lemos? Não lembro agora. Pode começar a partir daí, Pereira. Dá uma recapitulada. Se algum dia uma equipe de cientistas nomeasse um relator para examinar a questão do espiritismo, e esse relator não fosse francamente espiritualista, seria o mesmo que um concílio escolher Voltaire para tratar de uma questão dogmática. Admiramos-nos que os cientistas não tenham dado sua opinião, mas nos esquecemos de sua missão. É bom frisar. É o estudo das leis da matéria, e não dos atributos da alma. E menos ainda, poder decidir se a alma existe. Sobre tais assuntos, eles podem ter opiniões individuais, como podem ter sobre a religião. Mas, como entidade científica, jamais terão que se pronunciar. Foi bem isso que nós falamos agora, né? Não sabemos o que o senhor Figueiredo responderia às perguntas formuladas na profissão de fé acima, mas seu livro deixa pressenti-lo. Com efeito, o segundo parágrafo do seu prefácio é assim concebido. Você imagina, ele pegou só o primeiro prefácio, agora vai pegar o segundo. Agora é o senhor Figueiredo, né? Um conhecimento exato da história do passado teria prevenido, ou, pelo menos, diminuído muito tal espanto. De fato, seria grande erro imaginar-se que as ideias que em nossos dias deram origem à crença nas mesas falantes e nos espíritos batedores são de origem moderna. Esse amor do maravilhoso não é particular à nossa época. Está em todos os tempos e países, por se ligar do espírito humano, por uma instintiva e injustificada desconfiança em suas próprias
forças, o homem é levado a colocar acima de si forças invisíveis, que exercem numa esfera inacessível. Esta disposição inata existiu em todos os períodos da história da humanidade, revestindo aspectos diferentes conforme o tempo, os lugares e os costumes, originando manifestações variáveis na forma, porém tendo no fundo um princípio idêntico. Agora vamos o Kardec, né? Kardec agora vai comentar sobre esse segundo parágrafo. Dizer que é por uma instintiva e injustificada desconfiança em suas próprias forças que o homem é levado a colocar acima de si forças invisíveis que se exercem numa esfera inacessível é reconhecer que o homem é tudo que pode tudo e que acima dele nada há. Salvo engano, isso não é apenas materialismo, mas ateísmo. Aliás, essas ideias ressaltam de uma porção de outras passagens de seu prefácio e de sua introdução, para as quais chamamos toda a atenção de nossos leitores, e estamos convencidos de que estes as julgarão como nós. Dir-se-á que tais palavras não se aplicam à divindade, mas aos espíritos? Então responderemos que ele não conhece a primeira palavra do espiritismo, pois negar os espíritos é negar a alma. Desde que os espíritos e almas são a única e a mesma coisa, que os espíritos não exercem sua força numa esfera inacessível, visto estarem ao nosso lado, a nos tocar e agir sobre a matéria inerte, à semelhança de todos os fluidos imponderáveis e invisíveis, que, não obstante, são os mais poderosos motores e os mais ativos agentes da natureza. Só Deus exerce seu poder numa esfera inacessível aos homens. Negar esse poder é, pois, negar a Deus. Dir-se-á, enfim, que esses efeitos que atribuímos aos espíritos, talvez, sejam devido a algum desses fluidos? É possível. Mas então lhe perguntaremos, como fluidos ininteligentes podem produzir efeitos inteligentes? O senhor Figueiredo constata um fato capital ao dizer que esse amor do maravilhoso não é particular à nossa época. Está em todos os tempos e países, por se ligar à própria natureza do espírito humano. Aquilo que chama amor do maravilhoso é, muito simplesmente, a crença instintiva, inata, como diz, na existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. Crença que revestiu formas diversas, segundo os tempos e os lugares, mas tendo no fundo um princípio idêntico. Esse sentimento inato, universal no homem, Deus lhe teria inspirado para se divertir à sua custa? Para lhe dar aspirações impossíveis de realizar? Crer que assim possa ter é negar a bondade de Deus. Mais ainda, é negar o próprio Deus. Querem outras provas do que antecipamos? Vejamos ainda algumas passagens do seu prefácio. Agora, o senhor Figueiredo novamente. Na Idade Média, quando uma religião nova transforma a Europa, o maravilhoso se instala nessa mesma religião. Acho que aí ele está se referindo ao protestantismo, né? O Figueiredo, né?
Eu acredito que sim. Acredita-se nas possessões diabólicas, nos feiticeiros e nos magos. Durante vários séculos, essa crença é sancionada por uma guerra sem quartel e sem misericórdia, feita aos infelizes, acusados de comércio secreto com os demônios ou com os magos, seus prepostos. Aí o Kardec faz a sua explicação. Pelo fim do século XVII, na aurora de uma filosofia tolerante e esclarecida, o diabo envelheceu e a acusação de magia começa a ser um argumento gasto, mas nem por isso o maravilhoso perde os seus direitos. Então, isso você vê que vem esse iluminismo já do final do século XVII, que é final dos anos 1600, né? Aí já ninguém mais acreditava nessa coisa de diabo, magia, etc., né? Mas aí tiveram outras questões que achavam que era maravilhoso. Né? Os milagres florescem à vontade nas igrejas das diversas comunhões cristãs. Acredita-se, ao mesmo tempo, na varinha mágica ou se decifram os movimentos de uma forquilha para pesquisar os objetos do mundo físico e obter esclarecimentos sobre coisas do mundo moral. Nas diversas ciências, continua-se a admitir a intervenção da influência sobrenatural, precedentemente introduzidas por Paracelso. Aqui só tem uma explicação sobre Paracelso, né, que era um médico, alquimista e filósofo, né, suíço, 1493-1541. Ele afirmou a necessidade de indagar sobre as forças mágicas que regem o mundo exterior. Segundo ele, ideias para atuar sobre o organismo e controlar as doenças. Elaborou uma doutrina que estabelecia uma correspondência entre o mundo exterior, macrocosmos, e as diferentes partes do organismo humano, microcosmos. Aí o Kardec continua. No século XVIII, século de Voltaire, e da enciclopédia, enquanto sobre as matérias filosóficas, todos os olhos se abriam as luzes do bom senso e da razão. Não obstante, a voga da filosofia cartesiana, só maravilhoso resistia à queda de tantas crenças, até então veneradas. Os milagres ainda se multiplicavam. Se a filosofia de Voltaire, que abriu os olhos à luz do bom senso da razão, minou tantas superstições, não pôde dissipar a ideia inata de um poder oculto. Não seria porque tal ideia é inatacável? A filosofia do século XVIII flagelou os abusos, mas deteve contra a base. Se essa ideia triunfou sobre os golpes desferidos pelo apóstolo da incredulidade, o senhor Figueira espera ser mais feliz? Permitimos-nos duvidar. Ele chama de apóstolo da incredulidade, acho que é Voltaire, né? Voltaire, é isso que eu ia comentar. Então, é nesse sentido, Sânia, que eu tinha comentado aquele meu comentário anterior, que Voltaire já era um filósofo moderno, né? Lá na antiguidade, lá pegando lá daí dos primórdios da igreja, os muitos dogmas fizeram com que muitos filósofos ali tivessem que, na teoria, ser materialista para poder dar continuidade nos estudos. Então, Kardec quer deixar claro que o Voltaire nem atacou o espiritismo, né, nessas questões espiritualistas, né? Por quê? Porque, certo, para esse tipo de filósofo já tinha até um sentido. Mas é que o espiritismo não existia no tempo do Voltaire, né? O espiritualismo, né? Porque o Kardec lá ele veio para codificar. Mas as questões, até como o próprio Figuier diz, em todo o planeta tinha essas questões espiritualistas aí, de espírito fora do corpo e de comunicação.
Então, pelo que eu entendi aqui, né? Kardec ele citou Voltaire dizendo que ele nunca atacou. Se um filósofo, um cientista mais estirpe de Voltaire nunca atacou, quem seria o Figueiredo para tentar atacar? Será que seria mais feliz que ele? Porque ele põe ali que essa filosofia do tempo do Voltaire, que é o século XVIII, né, flagelou os abusos, mas se deteve contra a base. Né? Quer dizer, ele não foi contra a existência de Deus, exatamente, eu acho, né? Entendi assim também, né? Não é isso? Sim, até que ele fala a ideia que era nata como inata, né? A inata deu um poder oculto, que não seria porque a ideia é inatacável, né? Então, eles foram contra os dogmas das religiões, mas não exatamente contra a existência de Deus. Né? Bom. E daí, isso acabava levando até a ampliação de certas crendices e tal, para tentar explicar coisas que, aí, como tirou fora a religião da época, né? Aí ficava sem explicação, aí começaram a vir explicações já da cabeça do povo, assim, que já virou crendice, né? E aí o Espiritismo veio para acabar com essas crendices também, né? Bom, dando continuidade aqui então. O senhor Figueiredo faz uma confusão singular das crenças religiosas, dos milagres e da varinha mágica. Para ele, tudo isso sai da mesma fonte. A superstição, a crença no maravilhoso. Não tentaremos aqui defender essa pequena forquilha que teria singular propriedade de servir à pesquisa do mundo físico. Essa é aquelas forquilhas, né, que o pessoal que tem dupla vista, ou tem algum magnetismo, eles iam procurar água, procurar algumas coisas assim, e o galhozinho curvava quando chegava no ponto onde havia água, né? Não é isso que ele quer dizer? Sim. Então, servia pesquisa no mundo físico, né? De adivinho, eles consideravam como adivinho, né? A forquilha que tinha lá e tal. É por isso que ele está colocando isso aí, a pequena forquilha do Figueiredo, né? Que é adivinhando as coisas, querendo supor as coisas, né? Mas não que essa técnica seja de mediunidade, né? Não. Porque essa técnica é utilizada por qualquer um. É aqui, do magnetismo, né? Do mundo físico. Aí tá falando que isso aí é uma coisa de servir a pesquisa do mundo só físico. que como eu entendi que o Kardec quer dizer assim, daí como não se conhecia o porquê das coisas, fazia tudo um balaio único e virava uma crendice. Isso, né? exatamente isso. A singular propriedade de servir de pesquisa do mundo físico. Em virtude, não nos havemos aprofundado na questão. Kardec falou, não, aprofundar nisso aí, né? Por uma questão de princípios. Só elogiamos ou criticamos o que conhecemos. Mas, se quiséssemos argumentar por analogia, perguntaríamos se a pequena agulha de aço com a qual os navegantes acham sua rota não tem uma virtude muito mais admirável do que a pequena forquilha? A bússola, né? É. Sim, desde que você não conheça o motivo, você pensa que aquilo é mágico, né? É verdade. Não, direis vós, porquanto conhecemos a causa que faz agir, essa causa é inteiramente física. É o caso da forquilha, né? De acordo. Mas quem diz que a causa que age sobre a forquilha não seria inteiramente física? Foi o questionamento que eu fiz, né? Antes que conhecesse a teoria da bússola, que terias pensado se tivesse vivido naquela época, quando os marinheiros não tinham como guia senão as estrelas, que muitas vezes lhe faltava? Que teríeis pensado, dizemos nós, de um homem que tivesse vindo dizer: tem aqui uma caixinha, não maior do que de bombons, uma agulha pequenina, com a qual os maiores navios podem navegar com segurança, que indica a rota com qualquer tempo, com precisão de um relógio? Ainda uma vez, não combatemos a varinha mágica, e menos ainda o charlatanismo, que dela se apoderou. Apenas perguntamos o que haveria de mais sobrenatural se um pequeno pedaço de madeira, em dadas circunstâncias,
fosse agitado por um eflúvio terrestre visível, como agulha imantada, e pela corrente magnética que também não se vê? Será essa agulha também... será que essa agulha também não serve para pesquisar as coisas do mundo físico? Não será ela influenciada pela presença de uma mina de ferro subterrânea? O maravilhoso é a ideia fixa do Sr. Figuier. E seu pesadelo, ele vê por toda parte. É o seu pesadelo. Esse é o pesadelo, é. Ele vê por toda parte onde haja algo que ele não, algo que não compreende. Mas apenas ele, sábio, poderá dizer como germina e se reproduz o menor grão? Qual a força que faz a flor voltar-se para a luz? Quem na terra atrai as raízes para um terreno propício, mesmo por meio dos mais rudes obstáculos? Estranha aberração do espírito humano, que pensa tudo saber e nada sabe, que despreza o maravilhoso, que despreza maravilhas incontáveis e nega um poder sobre-humano. Estando baseada na existência de Deus, esse poder sobre-humano que se exerce numa esfera inacessível sobre a alma que sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade e consequentemente, sua ação à religião, tem por princípio aquilo que o Sr. Figuier chama de maravilhoso. Se ele se tivesse limitado a dizer que, entre os fatos qualificados de maravilhosos, uns são ridículos e absurdos, aos quais a razão faz justiça, nós o aplaudiríamos com todas as nossas forças, mas não poderíamos concordar com sua opinião quando confunde, mesmo a reprovação, o princípio e o abuso do princípio, quando nega a existência de qualquer poder acima da humanidade. Aliás, essa conclusão é formulada de maneira inequívoca nas passagens seguintes. Cenas para o próximo capítulo. Fico pensando, Kardec era professor, né? Fico pensando, pegar Kardec numa banca de TCC deve ser triste, né? Você copiou lá, você fez Ctrl+C, Ctrl+V, copiou o texto lá do plano. Onde está a sua ideia aqui, meu amigo? Você já pegou a ideia de outro. Aí o cara pega uma ideia da faculdade lá do Maranhão lá para colocar para cá, porque eles não vão achar, né? Só que hoje tem meios que eles fazem essa checagem, né? Que pega. Não tem como escapar, né? É difícil. O que eu falo é na análise, né? Então, o Kardec pega aquela, nem por questões de plágio, mas pega ali a questão da análise. Do raciocínio, né? Ele vai filosofando e vai desmontando tudo aquilo que a pessoa disse. Realmente. Então, por isso que é importante, né? Eu acho que a leitura do Evangelho, para mim, todos os livros da codificação são maravilhosos, né? Mas o Evangelho, ele te desfaz várias crenças que você sempre acreditou no lendo da Bíblia de uma forma alegórica ali, né? Porque ela traz muita alegoria. E Kardec ali, lógico, com a ajuda dos espíritos, ele traz várias explicações ali que, se não fosse ele falando, eu acho que a gente mesmo não teria aquela interpretação. Né? As estranhas moral, que fala também ali, né? Que foi colocado lá, né? E da maneira que foi colocado. Então, ele traz todas as explicações, os espíritos trazem ali também, né? Que eu acho bem bacana, né? Dessas questões aí, né? Por que Jesus falava em parábolas, né? Porque ele fala exatamente, porque não é porque aí eu vi uma explicação dessas parábolas, já tinha uma que ele falava porque, como não tinha escrita, ele falava porque a parábola tinha um sentido. Mas aí eu vi a explicação dos espíritos colocando no evangelho, porque ele queria atingir o sentimento. Então, quando ele quer atingir o sentimento, a parábola mexe com o sentimento da pessoa, entendeu? E não é só por causa da escrita em si, porque você pode mudar, mas tem um sentido, né? Um sentimento.
Sim, aí, porque aí, em qualquer época da humanidade, você vai compreender aquilo. pelo sentimento. E aí eu vim também assim pensando, falei, puxa, por aí também está a importância da escrita romanceada, né? Porque se você não consegue fazer na parte filosófica pura, não consegue alcançar a pessoa. Mas quando você coloca uma historinha que de uma pessoa, tal, que não sei o quê, você vai mexer com o sentimento da pessoa. Né? Entendeu? Assim, né? A pessoa começa a se colocar no lugar daquela imagem, aí você começa a atacar o sentimento. Aí eu fiquei pensando, poxa, aí está aí uma validade para escrever romanceada, né? As obras de André Luiz, não querendo, eu acho que foi muito romanceada, mas as obras de André Luiz, por exemplo, quando foi colocado daquela maneira, também tem esse sentido de alcançar o sentimento das pessoas, né? Porque as pessoas se colocam naquele lugar daquela pessoa, se vê naquela época, se vê aquelas histórias, começa a colocar, do que você colocar direto, que nem no Denis, né? Coloca aquela história direto, fica mais difícil, né? E aí você mexe com a pessoa, sente comovida, né? Com a história, né? Com o sentimento. E é a mesma história da parábola de Jesus. Bacana, né? A gente pensar isso, estudar. Como o Lero falou, eu tenho gostado de estudar muito o Evangelho. Tenho estudado outras obras, mas tenho voltado a estudar o Evangelho por causa dessa importância, dessas explicações de Jesus, né? Do que o Kardec faz para entender essas colocações de Jesus. Bom, gente, olha aí, mais um tema para a gente refletir, estudar, se aprofundar, para a gente estudar, mas estudarmos com sentimento, né? Com coração, para compreendermos um pouquinho mais essa doutrina tão importante para nós, né? Que vem nos esclarecer o Evangelho de Jesus. Então, agora, mantendo assim essa sintonia divina, de amor, prosperidade, saúde, e principalmente de muita gratidão a Deus por tudo que nos traz, por essas oportunidades reencarnatórias, por tudo que nos concede. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho que nos dá a rota, o caminho a ser seguido. E depois, como a revelação do Espiritismo, que vem nos desvendar o véu do mundo espiritual. E assim podemos compreender melhor o Evangelho, porque o advento da doutrina espírita tem esta finalidade de nos dar o conhecimento do mundo espiritual. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então a doutrina espírita vem nos trazer essas respostas. Por isso a importância do estudo, dessa compreensão, de nos conhecer. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado a todos os amigos espirituais que estiveram conosco nesta tarde, nos intuindo, nos ajudando. Um agradecimento também e uma gratidão a todos esses amigos que vêm, espirituais, que vêm também acompanhar nossos estudos, porque bem sabemos que muitos irmãos do mundo espiritual que não conhecem essa doutrina se reúnem nos grupos como o nosso para aprender essa doutrina tão reveladora. E assim, vibrando harmonia e equilíbrio para toda a humanidade, para todos aqueles que sofrem, vamos nos despedindo, agradecendo a Deus, mais uma vez, a Jesus e a todos os amigos espirituais que estiveram conosco essa tarde. Que possamos estar reunidos aqui na próxima semana para mais um estudo da Revista Espírita. Que assim seja.